Muito obrigado pela bela música, Giovana, Epitácio, Deus seja louvado. A todos vocês, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês nesta manhã. Que privilégio estarmos juntos, celebrando esse dia especial, celebrando os jovens de nossa igreja. Eu estava com saudade de ver a todos vocês. Tivemos há 15 dias o nosso acampamento de inverno e foi uma bênção, sim ou não? Sim. Foi um momento especial, decisões para Jesus foram tomadas e eu sinto falta porque eu não prego. E aí eu fico com aquele vazio no coração, porque a minha grande alegria, minha maior alegria é poder abrir a Bíblia e falar de Deus. Mas hoje estamos de volta aqui. E é muito bom podermos, nesta manhã, estarmos nesse bom lugar. Eu olho para vocês aqui, casa cheia, e me pergunto, quem diz que o nosso pessoal não chega cedo? Não é isso? Que bom que... Opa, está vivo? Que bom que estão todos vocês aqui. E como vocês sabem, hoje é um dia especial. A ornamentação já está revelando, as participações estão declarando que hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Você se considera jovem? Sim ou não? Oficialmente, a juventude vai até os 35 anos, digamos assim, no Ministério Jovem. E ontem a minha esposa falava comigo, olha, você já passou dessa fase, né? E aí nós que estamos aí 40 plus, nós somos chamados de cringe. Eu não sei exatamente o que é isso, mas essa é a realidade. Agora, a verdade é que nós somos uma igreja abençoada por termos jovens. Nós somos uma igreja abençoada por termos jovens, e não só por termos jovens que amam a Jesus. Amém? Por termos jovens que se comprometem com a missão e talvez muitas das consequências do trabalho que os jovens têm feito, têm realizado nessa igreja, nós possamos ver aqui, mas talvez muitos resultados nós só veremos no céu. Vou te contar uma pequena, rapidinha história. Eu me decidi, quem estava no acampamento lembra, o pastor Itina contou um pedacinho da minha história. Quando eu me decidi por Jesus, eu já era adventista, mas eu era um adventista de nome. Mas quando eu ouvi a mensagem do pastor Itina com o Quarteto Arautos do Rei, eu fui tocado por Jesus e pouco tempo depois eu decidi que queria ser pastor. E naquele período eu tinha 13 anos e meio de idade. Então eu comecei a pregar na minha igreja e quando eu tinha 14 anos, eu fui eleito Epitácio, diretor jovem da minha igreja. Mas era uma igreja muito pequena, menos de 30 membros, havia poucos jovens. Me lembro que um dos sábados nós divulgamos o culto jovem e os desafios não são de agora, anos 90 ainda. Me lembro que um dos sábados no culto jovem estávamos ali, apenas eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha tia e meu primo, só a família. 7 pessoas e mais ninguém. Mas nada daquilo me desanimou e hoje eu reconheço a importância dos jovens, do ministério jovem para a nossa igreja. Eu sou fruto desse ministério, de certa forma. Por todos os lugares onde eu passei, eu pude ver jovens que se comprometem, jovens que fazem a diferença. Por quê? Os velhos têm a experiência, os velhos têm a sabedoria, mas os velhos não têm mais a força, o vigor que os jovens têm. Os jovens vão onde ninguém chega. Os jovens têm essa força, esse vigor, então eles vão mais além. Então nós louvamos a Deus pelos jovens que nós temos e nesse ano, em nossa igreja, nós fomos presenteados por termos um diretor que é jovem e que também é pastor e que é apaixonado por esse ministério, que é o Epitácio. E ele, com a Leilane, tem feito um trabalho muito especial, motivando os nossos jovens, guiando os nossos jovens por esse caminho de Deus. Então agora uma salva de palmas ao nosso diretor, o pastor Epitácio.
e também a Leilane, a sua esposa. Sabe, Epitácio, que em seu pouco tempo aqui em nossa igreja, você tem feito a diferença aqui em nosso meio, com a igreja como um todo e em especial com os nossos jovens. Então, se vivemos um bom momento com os nossos jovens, nós devemos em muito ao seu ministério aqui junto conosco e a gente louva a Deus pela vida do pastor Epitácio. Amém? E olha, tem muita coisa boa para acontecer, os jovens estão planejando uma nova sala, né, pastor Epitácio? Novas ornamentações, eu já ouvi dizer novas pinturas, vamos comprar uma TV maior para eles. Eu estou vendo eles bem animados e nós queremos empoderá-los. E saibam de uma coisa, jovens, atenção aqui. Vocês não são o futuro da igreja. Vocês são o presente da igreja. Esta igreja é de vocês. E o que nós queremos é que vocês continuem servindo, que vocês continuem abençoando, sendo abençoados, desenvolvendo os seus dons para a glória de Deus. Vocês são muito importantes para essa igreja ama vocês. É claro, nós somos imperfeitos, nós erramos, mas saibam que vocês são importantes demais na vida, na existência desta igreja. Amém? Muito bem. Nós vamos agora conversar um pouquinho. E você vê ali que é João 13. Alguém pode se perguntar, será que o pastor vai falar de João? É aquela série do pastor, e aí vem aquele tanto de teologia. Eu fiz o seguinte, eu fiquei pensando, orando sobre o que falar, o que fazer ou o que compartilhar. E nós estávamos em nossa série em João 12, encerramos João 12, e se fôssemos hoje continuar a série, eu pregaria sobre João 13, mas não esse verso. Eu pregaria um pouco à frente, os versos 4 e 5, no momento onde Jesus lava os pés dos discípulos. Se fôssemos manter a série, seria esse trecho. Mas como hoje era esse dia especial, Deus me deu esse verso, João 13, verso 1, e esse para mim é um dos versos mais importantes, mais lindos de toda a Bíblia, e essa nossa mensagem da manhã, ela é específica aos jovens, e eu creio que ela vai servir para jovens e também para os adultos, ok? Então agora eu convido você, abra sua Bíblia, por favor, ou ligue aí a sua Bíblia, seu dispositivo, João, capítulo 13, nós vamos ler o verso 1. João, capítulo 13, verso 1. Quem achou, diga amém. Eu convido você, antes de lermos o texto, vamos fazer mais uma oração, vamos pedir para que Deus nos abençoe nesta conversa. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos. Nosso louvor, a nossa honra é dedicada ao Senhor. Nesta manhã estamos em celebração, celebrando os jovens desta igreja, os jovens que são um presente de Deus para esta comunidade. E o que nós pedimos ao Senhor nesse momento é que a sua palavra toque nossos corações mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus, amém. João 13, verso 1. Será só esse verso hoje, ok? Diz assim a minha versão. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o texto desta manhã. Jovens, eu tenho em minhas mãos a Bíblia. Nós somos uma igreja que tem uma crença. Nós somos uma igreja que tem um credo. Nós somos uma igreja que tem uma fé. E a nossa crença, o nosso credo, a nossa fé, chama-se Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação do revelado que é Jesus. E sabe, nós temos
uma tendência de lermos a Bíblia às vezes com pressa, às vezes nós não damos atenção a pequenos detalhes, a pequenas coisas que a Bíblia está nos ensinando. E olha, no alto de meus 41 anos, sendo pastor já há quase 20 anos, eu leio, releio e volto aos textos bíblicos e me pergunto de vez em quando assim, como que eu pude ler isso aqui várias vezes e não ter ainda compreendido o que eu estou agora vendo? E sabe, eu já sei que quando eu tiver meus 70, amém por isso? Quando eu chegar lá, se Cristo não voltar, 80, aleluia. Eu vou continuar abrindo, lendo, conhecendo, aprendendo, estudando, porque esse livro, jovens, é fonte inesgotável de conhecimento e de bênção. E quando nós lemos esse livro com calma, com tempo, com profundidade, esse livro revela para a gente grandes coisas. E hoje pela manhã, nós vamos conversar apenas sobre esse verso, João 13, verso 1, mas é um dos versos mais intensos de toda a Bíblia. Claro que nós gostamos dos grandes momentos do texto. Se lermos João 13, 14 em diante, nós vamos focar ali no lava-pés de Jesus com os discípulos, na traição de Judas, na cruz. Mas João aqui, ele para a narrativa, ele para a história e coloca uma chave para que possamos entender tudo o que virá depois. É como se fosse um óculos. João vai nos dar um óculos, uma lente, para nós entendermos todo o capítulo. E esse texto de João 13, ele vai nos ensinar basicamente 3 coisas. Deixa eu testar aqui o clicker. Não funcionou, Marcelo, clica para mim aí. Essas 3 coisas são o que Jesus sabia, o que Jesus era e o que Jesus fez. Essa é a nossa conversa desta manhã. O que ele sabia, quem ele era e o que ele fez. O texto diz assim: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, ou seja, Jesus, ele não foi pego de surpresa. Jesus não era uma vítima das circunstâncias. Jesus, ele sabia que iria morrer. Jesus, ele sabia que seria traído. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia que os discípulos iriam fugir. Jesus sabia da cruz. E sabia que a cruz seria vergonhosa, dolorosa, real. Ele sabia. E aqui vem para nós um grande desafio, em especial para os jovens. Falávamos ontem com um pequeno grupo rapidamente sobre isso. A tensão, a dificuldade que temos em viver entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós sentimos. A dificuldade de vivermos entre aquilo que são as nossas convicções e aquilo que são as circunstâncias da vida, do dia a dia. E quando nós vivemos não de acordo com o que nós sabemos, não de acordo com aquilo que é nossa convicção, mas de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que nós sentimos, nós caímos no que eu posso chamar de o problema da ansiedade. Pergunto a você, nós sabemos que Jesus nos ama? Sim ou não? Sim ou não? Nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor? Nós sabemos que Jesus vai voltar em breve? Nós sabemos que Jesus cuida de nós? Nós sabemos de tudo isso. Mas muitas vezes nós não ordenamos a nossa vida de acordo com aquilo que nós sabemos. E aí, um dos grandes problemas de nossos dias, quando nós não vivemos de acordo com o que nós sabemos, mas vivemos de acordo com o que nós sentimos, é o problema da ansiedade. Pode passar, Marcelo, para o próximo. Jesus sabia e vivia de acordo com aquilo que ele sabia. Ele sabia que era o seu momento, sabia que seria traído, e essa convicção mantinha Jesus
em seu caminho, mantinha Jesus na direção correta. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre um dos grandes males dos nossos dias, que é essa questão da ansiedade. A ansiedade hoje, ela é considerada nos Estados Unidos o problema ou a doença mental mais comum. Ela afeta pelo menos 40 milhões de pessoas. Isso representa pelo menos 18% da população desse país. Te pergunto, você é alguém ansioso? Sim ou não? Você sofre? Como é que estão as suas unhas aí? Não precisa contar para ninguém. Você sofre com ansiedade? Você sofre com as preocupações do dia a dia? Os adultos têm algumas outras preocupações. Pagar aluguel e as contas do mês. Mas a verdade é que já aos 11 anos de idade, ou seja, na adolescência, ainda no final da infância, as crianças elas já começam a desenvolver os primeiros sintomas de ansiedade. Um dado importante, interessante, olha só. 42% dos estudantes de ensino médio já se sentiram tristes, persistentemente tristes ou sem esperança, em algum momento. 42% dos estudantes do ensino médio já se sentiram ou tristes ou sem esperança. 29% dos estudantes relataram que sua saúde mental é ou sempre foi, ou na maioria das vezes foi, ruim no período anterior, ou seja, no ano anterior. E olha que dado alarmante. Essa pesquisa que foi feita pelo Anxiety and Depression Association of America constatou que 22% desses estudantes entrevistados já consideraram seriamente o suicídio. E aí, mulheres, não sei se vocês sabiam disso, mas as mulheres são mais propensas que os homens a sofrerem de transtornos de ansiedade. Essa pesquisa ela estima que 1 entre 4 mulheres tenha tido algum transtorno de ansiedade no último ano, em comparação com 1 a cada 8 homens. E qual que é a questão? A ansiedade, geralmente ela não vem sozinha, ok? Ela vem acompanhada do que os médicos vão chamar de comorbidade. Ou seja, a ansiedade geralmente traz consigo outros problemas de ordem mental. Por exemplo, pessoas diagnosticadas com um transtorno de ansiedade também têm uma tendência de terem um diagnóstico de depressão. Interessante isso. E um dos fatores que mais tem trazido para a nossa juventude essa sensação de ansiedade são as nossas famigeradas redes sociais. Levanta a mão aqui, quem tem rede social? Ou Instagram, ou Facebook. Levanta a mão, deixa eu ver aqui bem alto. Quem tem rede social? Grande maioria. E a conexão entre as redes sociais e o aumento da ansiedade entre os jovens está estritamente conectado. Claro que as redes sociais em si não são um mal, você entende isso? Elas conectam pessoas, eu tenho amigos em todos os lugares do mundo, Austrália, Europa, Brasil, e nós conversamos através das redes sociais, ou seja, as redes sociais aproximam as pessoas. Tem muita coisa boa, mas a rede social ela é feita, ela é formatada, ela é formada
com alguns mecanismos muito específicos. E o design da rede social é feito para te prender, para te segurar. E aí começam os problemas. O primeiro deles é a comparação. Talvez esse seja o problema central. As mídias sociais, elas são como se fosse um reality show da vida das pessoas. A rede social tem a tendência de mostrar as melhores partes, os melhores momentos, os momentos mais felizes, os lugares mais bonitos da vida das pessoas. Suas melhores fotos, as suas férias mais incríveis, as suas grandes conquistas mais, assim, as suas grandes conquistas pessoais, familiares, profissionais. E aí nós somos apresentados a um feed que é extremamente positivo, mas ao mesmo tempo irreal. E qual a consequência disso? O usuário olha para o feed, eu abro o meu Instagram, está lá o João no Havaí pulando de paraquedas, está lá o André na montanha andando de caiaque, e aí eu começo a olhar, rapaz, como a vida deles é legal, como a vida deles é radical, e eu estou aqui, limpando casa, enquanto eles estão lá. Aí, nós começamos a ter esse efeito de comparação entre a nossa vida real e a vida editada, e aí tem os filtros, né? As mulheres conhecem bem os filtros do Instagram, entre a luta entre a vida real e a vida editada. E isso traz para a gente o quê? Sentimentos de inadequação, sentimentos de inveja, sentimentos de baixa autoestima. E nós, atenção aqui, nós passamos a crer que a nossa vida não é boa o suficiente. Boa é sempre a vida do outro, o gramado do outro que é mais verde. Isso alimenta ansiedade social. E nós passamos a pensar que estamos sendo deixados para trás. Segunda coisa, nessa ideia dessa ansiedade social, vem essa segunda questão aqui, que é medo de estar perdendo algo, uma sigla em inglês, FOMO, Fear of Missing Out. Essa aqui é bem interessante. FOMO é esta sensação de que outras pessoas estão vivendo experiências sensacionais, experiências gratificantes, e que você está ausente. Você não foi convidado para a festa. Está todo mundo na rede social, passeando, curtindo, viajando, e você foi deixado de lado. As mídias sociais são terreno fértil para essa sensação, fear of missing out. E sabe quem ganha bilhões de dólares com essa sensação, fear of missing out? São as empresas de tecnologia, Apple, Samsung, Google, entre outras, porque eles lançam esse ano o iPhone do ano, com 3 câmeras, com um quadradinho. Ano que vem eles vão mudar as cores de forma intencional, o quadradinho vira um retângulo de forma intencional, porque de longe você já vai saber se essa pessoa está com o telefone do ano ou não. Estudos apontam para isso, até a lógica das cores que essas empresas usam é justamente para trazer para o usuário que não compra o aparelho do ano a sensação de FOMO, Fear of Missing Out. Fui deixado para trás. Há gente com aparelhos melhores que o meu. Voltando para as redes sociais, essa ideia do FOMO leva a pessoa a ficar checando constantemente seu telefone,
seu feed do Instagram, do Facebook, para saber se ela perdeu algo. Mas qual que é o problema? Quanto mais a pessoa fica checando o feed, mais ela vai ver pessoas fazendo coisas sem ela. Pessoas sendo felizes sem ela. E qual a consequência disso? FOMO, Fear of Missing Out, ansiedade. E aí vai mais longe ainda. As plataformas sociais, atenção aqui adolescentes, elas foram feitas para serem viciantes. E eu tenho um problema, porque eu sou pastor e eu trago uma mensagem aqui de 30 a 40 minutos. Pedagogos já dizem que geralmente se prende a atenção no máximo por 15 minutos das pessoas. E hoje a geração TikTok está se acostumando a assistir vídeos de quantos segundos? 60 segundos, 15 segundos. Ou seja, a mente do adolescente, do jovem está se tornando extremamente acelerada. A rede social ela foi feita para ser viciante. Agora vem um problema aqui. Ouça. A região do seu cérebro que é estimulada com esse vício das redes sociais é a mesma região que drogas como a nicotina estimulam em nosso corpo. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento funciona como uma espécie de recompensa social, liberando em nosso cérebro, em nosso corpo, uma pequena quantidade de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. E qual que é a grande armadilha aqui? O jovem passa a começar a basear toda a sua autoestima nesta validação externa, nas curtidas, nos comentários, ou seja, uma postagem com poucas curtidas pode ser interpretada como uma rejeição pessoal. E qual a consequência disso? Isso gera ansiedade e gera a necessidade de criar um conteúdo melhor para ser mais aprovado, ou seja, para receber mais curtidas. A ansiedade de não ser aceito ou de não ser querido online torna-se uma fonte constante de estresse. E aí a coisa complica ainda mais. Não temos tempo para tanto, mas se fôssemos conversar sobre o cyberbullying, a exposição negativa que temos na internet, é verdade que a internet pode ser um ambiente de hostilidade, comentários maldosos, perfis fake, negatividade. E para os jovens, isto é particularmente devastador. E aí nós chegamos às consequências físicas. Uma delas é o atraso ou a interrupção do sono. Esse é um fator fisiológico. O uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir tem consequências diretas em nossa saúde mental. Essa luz azul que as telas emitem, elas proíbem a produção de melatonina. O que é melatonina? Especialistas. É o hormônio que regula o quê? O sono. A mente fica agitada. Eu vou rolando meu feed antes de dormir, meu cérebro continua em estado de alerta, de excitação. O ideal seria pelo menos 3 horas antes de dormir, não termos mais acesso a nenhum tipo de telas. Qual que é o resultado? Um sono de má qualidade. E quando nós temos um sono de má qualidade, tendemos também à irritabilidade. As pessoas ficam mais vulneráveis emocionalmente para lidarem com os problemas, com o estresse do dia seguinte, incluindo em especial
as próprias mídias sociais. Ou seja, resumindo essa história, as mídias sociais se tornaram um amplificador de vulnerabilidades. Para quem já é propenso à ansiedade, o ambiente online pode se tornar um acelerador de preocupações com aceitação, com imagem, com status, e ao mesmo tempo que rouba o nosso descanso mental. E quando nós vamos à Bíblia, o convite de Jesus é para nós descansarmos nele. Descansarmos na promessa daquilo que nós já sabemos. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é o quê? Suave, e o meu fardo é o quê? Jesus está nos convidando a vivermos não de acordo com as circunstâncias, não de acordo com os nossos sentimentos, não em busca de validação externa. Jesus está nos convidando a vivermos de acordo com o que nós sabemos. Jesus sabia, ele sabia que havia chegado a sua hora. E aí vem o verso. Sabendo Jesus que havia amado os seus que estavam no mundo. E aqui vem uma segunda revelação. Quem Jesus é? Jesus, ele é Deus, correto? João nos ensina que ele é Criador. E nós também aprendemos na Bíblia que Jesus, ele é Senhor. E quando nós falamos sobre ser Senhor, geralmente vem a ideia do poder, do controle. E Jesus, ele não é Senhor apesar do seu amor. Jesus, ele é Senhor justamente porque ele é amor. Nos tempos de Jesus, os senhores não amavam. Nos tempos de Jesus, os senhores dominavam, exigiam, cobravam. Os servos deviam lealdade a esse Senhor. E agora João está nos ensinando que Jesus é o Senhor que ama. Que o amor é a principal característica desse Senhor. Só que tem um detalhe aqui. Quando nós aprendemos que Jesus é o Senhor, nós aprendemos que Jesus é o Senhor, mas não é distante. Ele é próximo. Jesus é Senhor, mas não é frio. Jesus é Senhor, mas não é indiferente. Eu sou o líder da igreja. E eu reconheço a dificuldade que é liderar um povo. E nós vivemos hoje uma geração que confunde autoridade com opressão. É de nossos dias que muitos jovens têm problemas com figuras de autoridade. Porque também no passado muitos jovens foram feridos por líderes que usaram não o amor, mas o poder. E geralmente o poder machuca. Mas a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus, se torna real porque ele ama. Ele não te esmaga, ele te acolhe. O cetro dele não é de ferro, mas é de amor. Como João 13 nos ensinará, falaremos sobre isso no próximo sábado, na Semana Santa. Jesus é esse Senhor que prefere a toalha e a bacia ao trono. E isso não é fraqueza. É a força de um amor que vem de quem é o Senhor. E sabe, quando Jesus é o Senhor de nossas vidas, ele muda a forma como nós vivemos. Quando Jesus é o Senhor da minha vida, a forma como eu lido com o meu corpo muda. Porque agora eu entendo que o meu corpo não é mais meu, mas o meu corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. E não só o corpo, também a minha mente. O que eu sou como um todo pertence a Deus. E agora então, cantamos há pouco Epitácio.
somos teu, Senhor. Você tem certeza disso? Porque isso aqui é muito forte. Quando nós cantamos somos teu, Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor que Ele é Senhor de tudo. E também do nosso corpo. E também da nossa mente. Quando Jesus é o Senhor da minha vida, a forma como eu lido com o meu corpo muda. Meu corpo agora é a igreja de Deus. Ele habita no meu corpo. Segundo, quando Jesus é o meu Senhor, o meu tempo, a forma como eu lido com o meu tempo muda radicalmente. Porque agora o meu tempo é dedicado para a glória de Deus. Aqui, me permita uma observação. Nós, como igreja, sabemos o que é certo e o que é errado. Sim ou não? Sim ou não? Nós sabemos o que é pecado e o que não é. Certo ou errado? Só que existe uma linha muito tênue dentro do que nós chamamos de entretenimento. Pergunto a você, entretenimento é algo bom ou ruim? Bom ou ruim? Alguém aqui ouviu alguém falar depende. E é isso mesmo, é isso mesmo. Assim como a internet, depende. Na essência, não é ruim, mas a verdade, jovens, é que nós temos gasto tempo demais com o entretenimento, em detrimento do tempo que nós passamos com Deus e do tempo que nós passamos fazendo a obra de Deus. Eu comentei que eu sou pastor há quase 20 anos. No meu primeiro distrito eu tinha 8 igrejas. 2008, pessoal, 2008, não tinha Facebook ainda. Hoje o Facebook já é cringe. A juventude nem usa mais Facebook, correto? No meu tempo, nem tinha Facebook. Eu sou do tempo do Orkut. Alguns aqui nem nasceram depois disso. Não havia Facebook, não havia Twitter, e o YouTube estava começando a existir. E eu fiz na minha igreja uma pesquisa, eu com a minha igreja. E em 2008, na minha igreja, não mais de 25% dos membros lia a Bíblia ou orava diariamente. Eu não vou fazer aqui, mas eu temo que se eu fizesse hoje em North Creek essa mesma pesquisa, os resultados provavelmente não seriam melhores. Quando Jesus é o Senhor da minha vida, a forma como eu lido com o tempo muda. Passado, presente e futuro, correto? Nós precisamos entender que esse presente tem um duplo sentido, porque ele também é dádiva, ele também é um presente de Deus para nós. E jovens, esse é um dos grandes desafios da juventude. Aproveitar a juventude, aproveitar o tempo da juventude com sabedoria. Sabe por quê? Esse tempo não volta mais. E nós vivemos na geração online, mas parece que ainda para Deus nós estamos ou nós continuamos offline. E quando Jesus é o Senhor da minha vida, os meus relacionamentos interpessoais, namoro, noivado, casamento, as amizades, também são para a glória do Senhor. E aqui me permita um conselho para os jovens solteiros. Quem já casou, casou. Dizia um pastor antigo no Brasil assim, sentou no burro, aguenta o trote. Né? Não direi essa frase porque ela é uma frase dura. Mas eu aconselho vocês, jovens, a buscarem pessoas tementes a Deus para vocês se relacionarem. Me permita dizer a vocês claramente isso.
Coisas que só o pastor pode dizer, porque são coisas duras. Namoro não é lugar de evangelismo. Vou repetir. Namoro não é lugar de evangelismo. Temos casos sim, eu preciso reconhecer, onde um cristão reconheceu um não cristão, namoraram, o não cristão veio à igreja e louvamos a Deus por isso. Né, André? Não foi assim contigo? Mas também, eu conheço muitas pessoas que namoraram com essa esperança, noivaram com essa esperança, casaram com essa esperança e continuam indo à igreja 30 anos depois de casados sozinhos. Não que casar com um crente é garantia de felicidade, mas é bíblico. Você precisa buscar alguém da fé. Sabe por que eu dizia agora sobre o tempo? Algumas das decisões... Atenção aqui, jovens. Já que a geração é TikTok, vocês podem esquecer o que eu falei até agora. Então escuta o que eu vou dizer agora. Faz o corte, como dizem. Faz o corte aqui, ó. Muitas das decisões que vocês tomam na vida de vocês hoje são irreversíveis. E vocês só vão ter essa noção. Sabe quando? Quando vocês forem velhos. Pessoas da minha idade têm o seguinte sentimento: ah, se eu pudesse voltar ao passado. Não é isso? Não é isso, Meire? Ah, se eu pudesse refazer a minha vida. Jovens, vocês estão fazendo hoje, aqui e agora. Façam do jeito certo. E a parte final, o tempo está encerrando. O que Jesus sabia, quem ele era e o que ele fez. O texto diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essa é uma das declarações mais profundas e mais maravilhosas do Evangelho. E essa palavra grega é a palavra telos. Palavra fim, palavra telos. E aqui nós temos uma dupla interpretação. A palavra fim pode significar essa ideia de amou-os até o último momento, amou-os até o último segundo, mas também pode significar a ideia de intensidade. Amou-os completamente, amou-os plenamente, amou-os perfeitamente, sem medidas. Só quem é Deus, só quem é Senhor, pode amar assim. Sabe por quê? Porque Jesus ama sempre. Jesus não ama apenas quando é conveniente. Jesus não ama esperando ser correspondido. Jesus não ama apenas enquanto o outro é cheirosinho, bonitinho, novinho e amável. Essa semana minha esposa chegava em casa e me comentava de alguns atributos físicos dela que já estariam, segundo ela, em declínio. E ela perguntou para mim: o que você acha? E eu, na visão de um marido apaixonado, falei: não sabe o que está falando. Para nós, para quem ama, deixa isso para lá. O amor de Jesus, ouve aqui, não depende de quem recebe. O amor dele vem da natureza dele, não do mérito do outro. Quantas vezes nós já dissemos ou pensamos: eu não vou mais amar essa pessoa não merece, eu não quero mais proximidade. A verdade é que mesmo o nosso amor é um amor de merecimentos, só que Jesus não. Jesus ama baseado em quem ele é. Exemplo: Jesus sabia que Judas ia traí-lo, certo ou errado? E continuou amando Judas. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo e continuou amando Pedro.
Jesus sabia que os discípulos iriam abandoná-lo e continuou amando os seus discípulos. Ouça aqui. Jesus sabe, jovem, que você falha, que você peca, que às vezes na faculdade você tem uma certa vergonha de ser cristão, mas mesmo assim Jesus te ama. Quando o texto de João nos diz que Jesus nos amou até o fim, significa que não há um ponto final, não há um ponto de parada para o amor de Jesus. Você pode ir longe no pecado, como foi o filho pródigo de Lucas 15. Você pode ir longe no pecado, mas o amor de Jesus vai mais longe ainda. Você pode chegar ao fundo do poço, mas o amor de Jesus chegou lá primeiro. Entenda isso, jovem. João 13, verso 1 é o resumo do Evangelho. Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor, nós não precisamos temer o futuro. Ele sabia que era chegada a hora. O tempo está nas mãos dele. E ele é o Senhor que ama. E se ele é o Senhor que ama, você não precisa ter vergonha, você não precisa se esconder, você pode se aproximar dele. E não é só que ele ama, o texto diz que ele ama até o fim. Isso nos ensina que Jesus nunca desiste de você. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em abandonar os caminhos de Jesus, ou se você já pensou nisso, saiba que Jesus jamais vai desistir de você. Em João 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Jesus será depois traído por Judas, no verso 30. No verso 38, Pedro irá negá-lo. Mas antes de tudo isso, vem o verso 1. O amor de um Jesus que, mesmo sabendo tudo, escolheu amar. Pergunto a você: tem você permitido que esse Senhor te ame? Ou está você vivendo como se Deus estivesse de mal com você? Como se, de certa forma, você precisasse do amor dele. O meu convite hoje em Jesus para você é: deixe Jesus te amar hoje. O Epitácio cantava há pouco com a Giovana. Eu não entendo a razão. Por quê, Epitácio? Porque Deus me ama. Por que não entendo a razão? Porque esse amor não é baseado em mim, não é baseado naquilo que eu faço, no meu mérito. Esse amor brota, abunda do coração de Deus. E esse amor de Jesus é um amor que vai até o fim. Amém? Nesse momento, eu queria orar por nossos jovens. Eu queria rogar a Deus que abençoe nossos jovens, que possa continuar guiando o futuro dos nossos jovens. Eu sei que a juventude não é uma fase simples. Como eu disse, decisões para a vida são tomadas. Algumas delas são irreversíveis. Mas louvado seja Deus, porque vocês, jovens, estão aqui, buscando ao Senhor. E saibam que esta é a melhor escolha que vocês podem fazer em toda a vida de vocês. Amém? Eu queria chamar os jovens que venham à frente agora, por favor. Todos os jovens, Epitácio, Leilane, toda a equipe, todos os jovens que venham à frente. Todos os jovens.
Jovens de idade, tá? Venham aqui à frente. Chega para cá, podem vir. Deu certo lá? Chega aí, João, vem. Igreja, levante a mão para o céu. Veja quantos jovens. Ainda que temos ali atrás o Miguel. Vem também, Miguel, vem Cauã. Quero todos os jovens aqui à frente. A oração, vocês não podem perder a oração. Dá para o Léo bater as fotos lá, Miguel. Chega para cá, Cauã. Vem Miguel, vem Cauã. E eu queria que nessa manhã, esta mensagem ficasse no coração de vocês. Vocês são amados. Essa igreja ama vocês. Mas isso não é tudo. Não é nem o mais importante. O mais importante é que Jesus ama vocês. Do jeitinho que vocês são. Com as dúvidas, com as questões, com as dificuldades, com os pecados e com as lutas do dia a dia de vocês. Coisas que talvez só vocês saibam. Mas eu quero que vocês jamais esqueçam disso. Que vocês são amados por Jesus. E eu gostaria de que nesse dia dos jovens, João 13, verso 1, ficasse impresso no coração de cada um de vocês. Jesus amou vocês até o fim. Duplo sentido. A ideia de que amou até o último momento, mas que também amou em intensidade. E saiba de uma coisa, tendo isso, vocês têm tudo o que vocês precisam para a vida de vocês. Um dia eu fui adolescente, me tornei um jovem, eu tinha dúvidas sobre Deus, eu não gostava de igreja, eu ia para a igreja arrastado por meus pais, eu tinha uma tendência depressiva, e o que mudou a minha vida foi o amor de Jesus. Por isso, quando eu falo de Jesus, do amor dele hoje, eu sei que estou falando de algo que quando eu era jovem mudou a minha vida. E se mudou a minha vida, pode mudar a vida de cada um de vocês. E o caminho que Deus tem para vocês é um caminho lindo. É um caminho de amor, um caminho de serviço, um caminho de bênção. E eu convido agora os anciãos, então, que venham à frente, por favor, anciãos, porque faremos agora uma oração por vocês. Nós colocaremos a vida de vocês nas mãos de Deus. Colocaremos o futuro de vocês nas mãos de Deus. Colocaremos os dons de vocês nas mãos de Deus, para que Ele possa continuar sendo o Senhor. Mas não um Senhor que oprime, que agride, um Senhor que ama, que abraça, que cuida, que perdoa. Amém? Podemos orar? Querido Pai, muito obrigado por essa igreja. Separamos um dia para celebrarmos a juventude poderosa que temos em nosso meio. Celebramos nesta manhã tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossos jovens. Nós temos a certeza, Pai, que o Senhor tem cuidado da vida de cada um deles. Tem cuidado dos sonhos de cada um deles. E o Senhor já planejou um grande futuro para cada um deles. E a grande certeza que nós temos é, mesmo não sabendo como será esse futuro, nós sabemos que Jesus já está lá. Por isso, Pai, nesse momento, nós colocamos em suas mãos todos os jovens de nossa igreja. Aqueles que estão aqui à frente conosco nesse momento. E aqueles que não estão aqui nesta manhã, por razões que só o Senhor sabe. Toque esses corações, incomode esses jovens, para que eles saibam, sintam, percebam
que aqui é o melhor lugar onde eles podem estar, servindo ao Senhor e crescendo em graça e crescendo em fé. Continue abençoando os jovens dessa igreja, a liderança jovem dessa igreja. Que eles possam, Pai, continuar tocando, abençoando e salvando muitas outras vidas para o seu reino. Esta bênção, bom Pai, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.